Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que vem prestigiar o nosso conteúdo e interagir conosco nas mais de 10 áreas do direito que a gente vai atendendo você com as nossas consultorias, os quadros especiais, também o espaço de opinião aqui das entidades que estão com a gente. Olha, a partir de agora o contato fica aberto para você encaminhar suas dúvidas pelas nossas redes sociais no @programa Boca no Trombone e também pelo WhatsApp que está na tela, vai rodando aí ao longo da edição, você vai se comunicando. Conosco na edição de hoje estarão aqui, olha só, aqui, Dr. Charles Pacheco, nosso especialista previdenciário, a doutora Joana Consatti, do Direito Trabalhista, o doutor Marcelo Tassinari, da área do Direito Administrativo, e uma estreia aqui, com muita alegria, a doutora Viviane Benes, para falar sobre os benefícios da assistência social. O time está recheado aqui de muito conteúdo para a edição de hoje. Mas também preparamos mais conteúdo para a edição desse domingo. Tem o informe sindical com o recado dos metroviários e das metroviárias. E hoje é dia também do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, trazendo a sua opinião na edição de hoje do nosso Boca no Trombone. Muito bem, direto e reto, vamos lá com a nossa turma, com os nossos especialistas, para a gente começar na edição de hoje. Vamos habilitar aqui e chamar o Dr. Charles Pacheco. Dr. Charles, uma alegria tê-lo na edição de hoje aqui do programa. Já passo a primeira dúvida. Do Ramos, aqui de Porto Alegre. Tenho 50 de idade e 31 de contribuição. Quando vou poder me aposentar? Muito bom dia, doutor Charles. Muito bom dia, doutor Solano. Cumprimento a toda a nossa qualificada e querida audiência e também aos meus colegas de bancada que qualificam muito a edição deste Boca no Trombone. Bom, vamos então responder a pergunta do Ramos, né? Ele informa que tem 50 anos de idade e 31 de tempo de contribuição. Olha, Ramos, as notícias não são boas, né? Porque tu não vai poder se aposentar, por exemplo, aos 35 anos de tempo de contribuição, que ocorreria no ano de 2029, né? Isso por razão da reforma da Previdência de 2019. É provável, eu digo provável, que consiga se aposentar apenas ali entre os anos de 2039 e 2040, por uma das regras de transição ou mesmo pela regra geral, pela nova regra geral do Solano, que exige o requisito etário de 65 anos. Este caso aqui do Ramos, ele é emblemático porque ele permite que a gente verifique, no caso concreto, como a lei previdenciária foi modificada de modo a restringir direitos. No caso do Ramos, né, ele postergará, ou seja, ele adiará a sua aposentadoria por quase 10 anos. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Charles. A dúvida agora é do direito trabalhista. O Ricardo lá de Canoas, caminho essa aqui para a doutora Joana Consatti, a nossa especialista. Tenho 44 anos, sofri acidente de trabalho. Fiz a cirurgia e fiquei com sequela na mão direita. Quanto posso ganhar numa indenização? O médico disse que minha mão está condenada. Puxa vida, né? Começamos já uma questão mais delicada aqui, doutora Joana. Bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia à audiência que nos acompanha. Inicialmente, seu Ricardo, sinto muito pelo acidente que o senhor sofreu. E aqui eu trago algumas ponderações. A indenização que o senhor, sim, tem direito a receber, ela é calculada com base em diversos fatores. Como, por exemplo, o tipo de dano que o senhor teve, o tipo de dano moral, estético, ou até mesmo dano material que o senhor deixou de ganhar ou o senhor não vai receber em razão deste acidente. Normalmente, a Justiça do Trabalho leva em consideração a tabela DPVAT para fixar os valores, mas isso o senhor consegue ver diretamente com um advogado seu de confiança que no momento de ajuizar alguma ação trabalhista, ele vai liquidar o seu pedido, doutor Solano. Obrigado, doutora Joana. Agora são os servidores públicos que interagem conosco e quem vai responder é o doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista, para o Rafael, doutor. Servidor público estadual que trabalha como agente de fiscalização de trânsito. Deve ter a contagem de tempo para aposentadoria da mesma forma que os agentes de fiscalização de trânsito do município? Essa é a dúvida, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos meus colegas de bancada e bom dia a você, telespectador. Rafael,
Na verdade, nós temos uma situação que tu vai conseguir isso talvez num processo judicial. Na via administrativa, o administrador ele vai seguir o princípio da legalidade estrita e vai contar como tempo comum. Então você vai ter que sim buscar um advogado da sua confiança para buscar esse reconhecimento em uma ação judicial. Obrigado, doutor Marcelo. E como eu disse, temos estreia, sim, com muita alegria. Estamos recebendo a doutora Viviane Benes. A partir dessa edição, ela fala sobre assistência social e hoje já chega com um tema do momento, né? A mudança na legislação. Uma legislação, doutora Viviane, que traz a questão da avaliação da deficiência para a concessão do BPC. O que tem de mais novo nessa nova lei? E existe alguma mudança quanto ao grau de deficiência exigido para o BPC? Obrigado por estar com a gente, seja muito bem-vindo ao Boca. Muito obrigada, bom dia Solano, bom dia colegas de bancada. É um grande prazer estar aqui nesse programa. Há muito tempo assisto, né? Então tenho admiração já pelo programa, pelos colegas. E realmente, Solano, nós temos aí uma legislação, né, que veio trazer muitas alterações no benefício assistencial, mas muita desinformação também nas redes sociais por conta do projeto de lei que antecedeu a Lei 15.077, na verdade o PL 4614 de 2024. Esse PL, de fato, ele previa a possibilidade apenas das pessoas com deficiência grave de receberem o benefício assistencial, excluindo, neste caso, as pessoas com deficiência leve ou moderada. Então, este projeto de lei, ele acabou trazendo realmente uma grande revolta, digamos assim, tanto das pessoas com deficiência, quanto das famílias das pessoas com deficiência e também das entidades protetivas das pessoas com deficiência. Por quê? Porque fez com que houvesse um regresso, né, à interpretação, à conceituação da pessoa com deficiência, porque o PL, ele previa que somente as pessoas que estivessem com uma deficiência grave, incapacitadas à vida civil e ao trabalho, ou seja, uma conceituação já muito ultrapassada, não é? E contrária aos tratados internacionais de defesa das pessoas com deficiência e da própria lei brasileira de inclusão. Perfeito. Então, isso trouxe um movimento das entidades protetivas das pessoas com deficiência e também um movimento da própria OAB, inclusive aqui a OAB Gaúcha, que tive a honra aí de participar então da elaboração desta nota técnica, né? E muitas notas de repúdio que foram encaminhadas então ao Congresso Nacional e com base nisso o presidente Lula então vetou essa parte do projeto que trata com relação ao grau de deficiência. Portanto, permanece, né, sem exigência de grau de deficiência. Vai ser a perícia biopsicossocial que vai determinar então se aquela pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social vai ter direito ou não ao benefício. Muito adequado. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais interações aqui com os nossos advogados, porque agora tem recado. E o recado que chega pra gente no Informe Sindical é do Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. Em 2022, o então candidato Lula, ele prometeu para os seus eleitores e para toda a população brasileira terminar com as privatizações no país, pois, palavras dele, já haviam entregado todo o patrimônio público para o capital. Acabamos de fechar o segundo ano do governo Lula, metade do mandato, e além dele não ter extinguido o PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, ele mantém a Transurb nessa lista. E ainda mais, ele segue renovando os contratos de estudo do BNDES para viabilizar essa privatização. A nossa data limite para o fim desses estudos e início do processo de leilão é janeiro de 2026. O Metroviário e a população gaúcha, ele tem até essa data para lutar pela permanência da empresa como pública. Após isso, a gente pode esperar aumento de passagem, precarização no serviço dos trens e demissão em massa de uma categoria que toca a empresa há mais de 40 anos. Fato é que temos instaurado um governo que acumula promessas e cava a sua própria cova com a população no momento em que não cumpre essas promessas. Nós temos um Congresso chantagista que, quando não tem as suas emendas parlamentares liberadas, ele não vota em nada. Um governo sem projeto e sem fiscalização do destino do dinheiro público.
E isso tudo liderado pelo Lula, que para se eleger ele fez amarras tão apertadas que agora estão postas como forca no pescoço da população brasileira. O Sindimetrô e a categoria metroviária vai lutar durante todo o ano de 2025 para sair dessa lista e mais, para que o Lula cumpra a sua promessa de terminar com as privatizações no país. Muito obrigado a Ana Paula Almada, vice-presidente do Sindimetrô RS. Mais dúvidas? A gente vai com o Dr. Charles Pacheco, ele que é nosso consultor na área do direito da Previdência. Dr. Charles, a Lúcia de Canoas, é da sua cidade, ó. Encaminhei pedido de isenção de imposto de renda no INSS, porque tenho carcinoma, câncer de pele, e me deram isenção parcial. Está previsto na lei essa isenção parcial? Tenho chance de conseguir isenção total, doutor? Olha, Solano, me parece aqui que quando a Lúcia se refere à isenção parcial, me parece que ela está relacionada à data de início dos efeitos desta isenção de imposto de renda que incidem sobre os rendimentos da sua aposentadoria. Né? Numa hipótese em que este benefício tributário, por exemplo, não fosse concedido retroativamente. Digamos assim, ela requereu a contar de 2020, mas teve concedido este benefício de isenção a partir de 2025. Sim. Porém, Solano, me parece também que a isenção parcial pode ter relação às contribuições previdenciárias para o regime próprio, né? Sendo o caso de servidora pública. Eu não sei se a dona Lúcia é servidora pública ou não. De qualquer sorte, é muito prudente que ela procure um advogado da sua confiança, leve a ele a íntegra deste processo de isenção do imposto de renda para que este profissional possa avaliar se há alguma medida a ser adotada. Obrigado, doutor. A questão agora é trabalhista com a doutora Joana Consati, a nossa especialista. Final do telefone 0741, não me identifique, por favor. Vamos respeitar, né, doutora? Tenho hernia inguinal e tendinopatia nos glúteos. Trabalho a maior parte do tempo em pé e caminhando rápido. O SMO da empresa prescreveu remédio e sugeriu fisioterapia e deu somente um dia de atestado. Está correto isso? E se não está, o que deve ser feito, doutora? Bom dia, caro telespectador. Com relação ao tempo do afastamento, se é um dia, se é 15 dias, 30 dias, isso somente um médico da área consegue lhe dar essa informação. Então, a minha primeira sugestão é que o senhor procure um médico, ou particular ou da rede pública de saúde, para que o senhor confirme a informação, tanto do diagnóstico quanto da medicação, do tratamento e principalmente com relação ao afastamento. Mas aqui eu trago uma informação importante, que caso a doença que o senhor tenha origem nas suas atividades ou tenha sido agravado em razão das suas atividades, o senhor tem direito a alguma indenização da empresa, até mesmo um eventual pensionamento vitalício, doutor Solano. Tá então, certo. Aqui, só finalizando, eu sugiro que o senhor procure um advogado, primeiro um médico, tendo esse laudo, o senhor procure um advogado de confiança para o senhor ajustar essa sua situação. Obrigado, doutora. A questão agora de servidores públicos. Sou muito fã de vocês, porém peço anonimato. Estamos na hora dos anônimos aqui, doutor Marcelo. Sou funcionário público federal, com 34 anos de contribuição, 60 de idade. Com a reforma, tenho de completar 65 de idade. Trabalhei com meu pai na lavoura até os 20 anos. Posso averbar o tempo rural para contar e assim conseguir a aposentadoria no serviço público hoje? Pois então, Solano, o tempo rural no serviço público, no regime próprio, ele precisa ser indenizado. É possível, sim, você averbar, você reconhecer, você comprovar o exercício de atividade rural, mas vai ter que pagar a contribuição sobre esse período. E um detalhe importante, essa contribuição, ela não é sobre o salário mínimo da época ou sobre o salário mínimo de hoje. Essa contribuição é pela sua última remuneração. Então, já de antecipo, não vai ser barata essa indenização, vai ter que primeiro comprovar o tempo rural e depois pagar uma indenização que é proporcional à sua remuneração atual. Obrigado, doutor. A gente está recebendo a doutora Viviane Benes, ela que é especialista na área da assistência social, falando hoje sobre a nova legislação, doutora. Eu lhe pergunto, há novas exigências relacionadas ao CAD único nessa nova lei? Pois então, Solano, esclarecendo as muitas dúvidas com relação ao cadastro único, basta manter atualizado o cadastro único. Essa já é uma exigência antiga e que se repetiu agora na nova legislação. Isso é muito importante porque
Lá no artigo 6º-F da Lei Orgânica de Assistência Social, existe o cadastro único num primeiro momento para cadastramento dessas famílias e a aferição da sua condição socioeconômica. Mas a nova legislação, ela impõe que todas as empresas concessionárias de serviços públicos devam informar ao INSS os seus cadastros. Isso vai fazer com que o cruzamento de dados cada vez mais busque fraudes, né? O combate a fraudes. Então, é muito importante que as pessoas que pretendam encaminhar o seu benefício assistencial ou que estejam recebendo o BPC mantenham o seu cadastro único atualizado, especialmente nas situações em que há alteração da renda familiar ou saída ou ingresso de membros desta família, porque isso vai interferir no cálculo da renda mensal inicial. Obrigado, doutora. Perdão, no cálculo da renda per capita. Tá certo, obrigado, doutora. A gente tem mais uma rodada de perguntas aqui. Na área previdenciária, a gente está com o doutor Charles Pacheco, o Itamar aqui da capital, doutor. Tenho 64 anos e 33 de contribuição. Com a nova lei, já posso me aposentar? Ainda não, Itamar, mas falta muito pouco, né? Tu vai te aposentar por idade quando atingir os 65 anos de idade. Então, a notícia é boa, não se aposenta agora, mas em muito breve. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida trabalhista. Hoje quem está conosco é a doutora Joana Consati, a Veronilda lá de Vera Cruz. Ela diz assim, doutora, sou aposentada. Se eu fizer acordo, eu ganho 20% sobre o valor total? Bom dia, dona Veronilda. Aqui, só para explicar, esse acordo que a senhora menciona, ele é previsto na CLT, especificamente no artigo 484A, onde há a vontade das duas partes em não mais manter aquela relação de trabalho. Nessa situação, o pagamento das verbas rescisórias, de fato, é um pouquinho diferente. Aqui, quando a senhora menciona o 20%, eu acredito que seja referente ao FGTS. E sim, a senhora tem direito à multa do FGTS referente ao valor que foi depositado durante toda a sua contratualidade, independente do saldo que a senhora tenha lá. Obrigado, doutora. Mais uma dos servidores públicos. Quem está conosco hoje é o doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista, que vai responder para o André, lá de Viamão, doutor. Sou aposentado por invalidez permanente para o serviço público pelo Previmpa há 13 anos. Agora me chamaram para fazer perícia. Esse tempo conta como tempo de serviço municipal? O tempo como aposentado, né? Tinha 15 anos de serviço. Quando me aposentei, com os 13 somam 28. Quanto tempo terei de trabalhar se retornar à função? Pois bem, é possível sim reavaliar o estado de saúde do servidor e verificar se ele recuperou. Uma diferença aqui do serviço público não é a capacidade para o trabalho, é a capacidade para o exercício da função pública. Recuperou? Volta ativa. São considerados os anos de afastamento como tempo de serviço público? São considerados como tempo de serviço público. E sim, ele vai ter que completar no mínimo os 35 anos de serviço público e a idade mínima exigida na lei municipal aqui de Porto Alegre. Obrigado, doutor. Ainda na área da assistência social, com a nossa especialista, a doutora Viviane Berens. Doutora, a senhora até já deu uma manchete ali, mas o que mudou no cálculo da renda familiar para a concessão do BPC? Na verdade, Paulo Solano, nós tivemos, mais uma vez eu estou trazendo esclarecimentos com relação ao projeto de lei, porque ainda há muita desinformação nas redes, né? Então, nós tivemos, de fato, quando do encaminhamento do PL 4614, a tentativa de retirada do artigo 34 do Estatuto do Idoso e também do artigo 20, parágrafo 14º, lá da Lei Orgânica da Assistência Social, que trata sobre a possibilidade de não ingresso no cálculo da renda per capita da família daqueles benefícios do valor de salário mínimo. Então, se uma família possui, por exemplo, 2 crianças com deficiência, o PL originalmente tentava fazer com que não houvesse a possibilidade de 2 pessoas da mesma família receberem o BPC, né? Mas é importante também ressaltar que graças à comoção popular, né, e graças a instituições como a OAB, essa parte do projeto ela não passou. Então, ainda é possível que 2 pessoas da mesma família, desde que preenchidos os demais requisitos, possam receber o BPC. Então, não houve, né, prorrogação destes artigos e aí é possível ainda, então, essas pessoas receberem o benefício assistencial. Muito bom. Obrigado, doutora. Tem mais opinião.
E ela vem chegar agora assinada pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Oi, eu sou a Melissa, do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Agora, no início de 2025, nós definimos a chapa, pois nós teremos eleições para a próxima gestão do sindicato em março. Foi definida a nova chapa, não houve inscrição de chapa de oposição nem impugnação destas candidaturas. Novidades, nós teremos mais mulheres, agora nós teremos 11 mulheres na nova chapa e também mais mecânicos, mais gente da manutenção de aeronaves, ou seja, nós temos mais pessoas que não atendem ao público, que é o que o público conhece, quem trabalha no check-in, quem trabalha no embarque, e nós teremos uma maior presença de mecânicos e pessoal de rampa. Isso é muito importante, porque a gente atinge cada vez mais os colegas das empresas auxiliares. A gente precisa estar presente em todos os setores, e aumentando essa abrangência, a gente também vai conseguir atingir outros aeroportos, funcionários de outros aeroportos. Então fica aqui o convite de todos para conhecer a nova chapa, com mais mulheres, o que é muito importante, já que eram funções até bem pouco tempo estritamente masculinas. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e bom domingo. Muito grato a Melissa Vargas, ela que está à frente aí da diretoria do Sindicato dos Aeroviários da capital. Rapidíssimo, antes do break aqui com o doutor Charles Pacheco, mais uma previdenciária, doutor. O Ronaldo lá de Venâncio Aires, minha irmã tem 41 de idade e 21 de empresa. Ela pode se aposentar? Está apressado aqui o Rodolfo, doutor. Rodolfo, a tua irmã não tem tempo e nem idade para se aposentar, né? Ela estando hoje com 41 anos, me parece muito provável que ela conseguirá se aposentar apenas quando completar os 62 anos de idade, recebendo assim a aposentadoria por idade, né? Isso porque, a partir de uma ligeira análise, ela não implementará os requisitos para se aposentar pelas regras de transição dos pontos, Sim. da idade progressiva e do pedágio. Tá certo, Rodolfo? Obrigado, doutor. Mais uma do direito do trabalho. O Jean, doutora Joana. Sou trabalhador na área industrial. A empresa fornece um documento, PPP, para aposentadoria. Se não estiver correta a minha função, o que faço? Bom dia, seu Jean. Inicialmente, o senhor procure a sua empresa, peça essa retificação caso esteja errado, eles normalmente fazem, e caso não faça, o senhor procure um advogado seu de confiança para ajuizar uma ação e pedir essa retificação judicialmente, doutor Solano. Tá ótimo, muito obrigado. A gente vai dar aquela paradinha para você tomar uma aguinha, sempre em nome da WaterSul, e retorna. Tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, administrativa, vamos falar ainda sobre assistência social, tudo isso aqui no nosso Boca do Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além.
De volta com o Boca na manhã do seu domingo e rapidinho vamos para as últimas aqui, as últimas dúvidas. Doutor Charles Pacheco, a Lucimara, qual a melhor maneira de me aposentar e perder menos no meu salário, doutor? Olha, Lucimara, sem dúvida alguma é procurando um advogado previdenciarista da sua confiança para que possa fazer uma análise completa do seu patrimônio contributivo, do seu histórico de trabalho e contribuições para a Previdência Social. Essa é a melhor maneira da senhora se aposentar e perder menos no seu salário. Obrigado, doutor. Doutora Joana, mais um telespectador que não se identifica, diz assim: anos atrás ganhei um processo trabalhista referente a diferenças de horas extras. Para usar na futura aposentadoria, onde consigo a cópia do processo? O senhor pode ir diretamente com o advogado que ajuizou o processo. Caso o senhor não tenha ajuizado por meio de advogado ou não tenha mais o contato, o senhor pode comparecer diretamente na Justiça do Trabalho, que eles fornecem, lhe entregam a informação completa. Doutor Marcelo, final do telefone 0040, mais um servidor público aqui. Na revisão do PASEP, para quem trabalhou antes de 1988, tenho que buscar um advogado? Sim, para a ação judicial vai ter que buscar um advogado. O senhor pode fazer sozinho, é ir ao Banco do Brasil solicitar os extratos, as microfichas, e vai ter que encaminhar, sim, para um advogado propor a ação judicial. Obrigado, doutor. Ainda dentro do quadro Assistência Social, com a nossa especialista, a doutora Viviane Benes, ela falando aqui sobre as mudanças da nova lei, né, doutora? Quais medidas os beneficiários devem adotar diante de todas essas mudanças que a senhora relatou na edição de hoje aqui? Mantenha o cadastro único sempre atualizado diante do CRAS e do seu município. Aquela pessoa com deficiência mantenha todos os seus laudos com relação à deficiência sempre também organizados e também, né, procure o cadastro biométrico para aqueles que ainda não possuem o cadastro biométrico e, principalmente, em caso de dúvidas, não recorram à internet, recorram a profissionais que sejam especializados em benefícios assistenciais. Doutora Viviane, muito obrigado pela participação, parabéns pela estreia aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Doutor Marcelo, alegria, os servidores públicos sempre são efusivos aí em recebê-lo aqui no Boca. Obrigado, Solano, até o próximo programa. Doutora Joana, alegria tê-la para esclarecer, né, os nossos trabalhadores. Eu que agradeço, doutor Solano, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Charles, mesma distância aí, excelência de sempre aí na sua consultoria previdenciária. Até a próxima. Obrigado pelo convite, a alegria é imensa, conta sempre comigo. Muito obrigado. E, gente, o programa de hoje foi em homenagem à minha titia, a titia Ivone, que infelizmente há poucos dias virou estrelinha, como eu converso com meu filhote, com o Martim, e a gente então deixa essa singela homenagem aqui a ela, a irmã, a minha mamãe, a Ivonete, e toda a família, né, esse legado que ela deixa aí pra gente, querida tia Ivone. Tá certo? Um grande beijo a todos os familiares, amigos que compareceram lá nas homenagens a ela. E no domingo que vem, o que tem? Tem mais Boca no Trombone, sim, com muita consultoria, opinião e a sua participação. Te espero aqui na Band TV a partir das 8h30. Até lá!